Olá, está no ar mais um Com a Câmara na Cidade. No programa de hoje nós vamos falar sobre o cenário empreendedor de Porto Alegre. Apesar do grande número de novas empresas que surgem na capital a cada ano, a cidade ainda tem um dos piores cenários empreendedores do Brasil, conforme pesquisa do Instituto Endeavor. A principal dificuldade para quem quer abrir um novo negócio na capital é a morosidade do processo de documentação. O que o poder público deve fazer para melhorar esse cenário é o que nós vamos contar a partir de agora. Fique conosco! Nos últimos anos, políticas sociais e financeiras possibilitaram o aumento do poder aquisitivo de milhões de brasileiros. Mas desde 2008, a crise financeira mundial e as crises política e econômica do país têm impacto no bolso da população. O poder de compra diminuiu e o desemprego aumentou. E, em muitos casos, da necessidade surgiu a alternativa. O empreendedorismo se firma como tendência em todas as classes sociais, especialmente entre os jovens. O Instituto Endeavor é um dos mais conceituados do país no que se refere a estudos sobre empreendedorismo. Em 2012, a organização divulgou uma pesquisa feita em parceria com o IBGE, na qual classificou empresas de alto crescimento como aquelas onde a mão de obra assalariada aumentou em mais de 70% num prazo de 2 anos. Naquela época, a maior parte das empresas eram de porte micro e pequeno, mas o grande destaque é que mesmo que empreguem um número menor de pessoas, as empresas de alto crescimento geram postos de trabalho com valor acima do esperado. Em 2012, essas empresas representavam 58% do saldo de pessoal assalariado do país. Apesar dos números animadores, o cenário para a criação de novas empresas no país não é considerado favorável por quem tenta empreender. Para o professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing do Rio Grande do Sul e mestre em administração, a cultura empreendedora ainda precisa se desenvolver no país. Empreender é você transformar uma ideia em um fato, né? Então é você capturar uma oportunidade que tem hoje dentro do mercado, vislumbrar como você vai desenvolver ela e principalmente transformar essa oportunidade em uma empresa, em um negócio específico, focado em um nicho, num público-alvo direcionado. E depois você tem uma grande dificuldade que realmente é que seu produto seja aceito no mercado, né? Então, você ter o produto certo, no local certo, ao preço correto, com a comunicação correta, é um desafio muito grande na complexidade que tem o mercado brasileiro hoje. Burocracia ainda é um problema para nós e para todos os empreendedores. Infelizmente, hoje, para a gente abrir uma empresa no Brasil, é quase fazer um nascimento de um filho. Então, é muito papel, é muita burocracia e as repartições, elas, ao meu ver, não estavam preparadas para o volume de empreendedorismo que ocorreu nos últimos anos. E o despreparo também Quando eu digo despreparo, eu me refiro assim, as instituições, as autarquias, elas não têm quantidade de gente suficiente, enfim, a demanda é maior do que aquilo que eles podem nos apresentar. E a gente compreende, eu lido com repartição há muitos anos e eu vejo que o servidor tem boa vontade, mas às vezes nem só a boa vontade dele é o suficiente para resolver os problemas da gente e do empreendedor também. Ainda conforme o Instituto Endeavor, Porto Alegre é uma das 32 cidades brasileiras com maior número de empresas de alto crescimento. Mas, ao mesmo tempo, a capital gaúcha é a segunda pior cidade do país no que se refere às facilidades para a abertura de novos negócios. Conforme a Endeavor, o prazo médio para a abertura de novas empresas em Porto Alegre é de 484 dias, o que equivale a praticamente 1 ano e 4 meses. O senhor concorda com isso? É assim mesmo? Infelizmente é verdade. E olha que em alguns casos demora até um pouquinho mais do que isso. Quase 1 ano. Às vezes até mais. Eu já tive situações dessas em que o pessoal abriu uma empresa num ano, tentou abrir num ano e só conseguiu abrir no outro ano pelos problemas que acabaram acontecendo e que eram totalmente desconhecimento da gente. Isso passa às vezes pelo local onde a pessoa está instalada, porque um empreendedor, quando ele vai abrir uma empresa, um negócio, ele quer, porque ele encontra um ponto comercial bom, porque ele encontra perto da onde ele mora, enfim, alguns motivos levam ele para aquele local. E aí ele não sabe que aquele prédio ou não está regular,
ou tem algum problema, e aí quando ele já está com a firma pronta, ele começa a se deparar com os problemas que ninguém disse para ele antes. Então a gente tem procurado orientar os nossos clientes hoje no escritório, dizendo, olha, antes de abrir a empresa a gente tem que estar bem certo de que aquilo não vai dar problema lá na frente. Existem muitos obstáculos nesse caminho de até você construir um empreendimento real, né? O primeiro obstáculo que a gente pode destacar é a burocracia, né? Hoje, a cidade de Porto Alegre, você tem um prazo extremamente longo para a constituição de uma empresa, né? Quando a gente compara na média do Brasil, é um dado e é uma fonte de criar problemas realmente para o empreendedor no início, né? E quem já abriu um negócio na capital confirma a demora para conseguir de fato efetivar uma empresa. Na verdade, a ideia, ela até antes de abrir a empresa, né, a gente começou com essa ideia uns 4, 5 meses antes, e depois de desenvolver ela, o que a gente acreditava ser um produto interessante, a gente foi procurar uma abertura de empresa mesmo, porque para prestar esse tipo de serviço que a gente queria com grandes empresas, era necessário ter tudo legalizado e tudo correto, né? Então a gente foi buscar contador, junta comercial, esse tipo de profissional, advogados, para tentar nos cercar um pouco dessas certezas para abrir realmente uma empresa, né, da forma correta. As informações não são tão claras, elas existem. O empreendedor, normalmente, quando é o primeiro negócio dele, ele ainda está começando, então ele também não tem muita ideia do que está acontecendo. E o processo não é claro como é que ele ocorre, o que deveria ser refeito, enfim. Então acaba se perdendo muito tempo dentro do processo. Acho que sim, existem uma grande quantidade de papéis, documentos, né, que devem ser feitos, mas acredito que o principal é o processo mesmo, que não é muito claro. E como as pessoas já têm uma certa dificuldade, não têm muito conhecimento do que estão tentando fazer o primeiro negócio, né? Elas enfrentam mais dificuldade ainda. Precisei fazer o contrato social, o meu contador daí entrou com pedido no CNPJ, ICMS, e aí precisa reunir todos os documentos, a loja precisa ter um alvará de bombeiros, e aí para isso tem que vir aqui no SMIC e daí pedir o meu alvará de funcionamento. Então tem várias coisas, várias documentações que às vezes a burocracia das empresas públicas faz demorar um pouco mais. Quanto tempo demorou para tu conseguir abrir a tua empresa? Bastante tempo, acho que uns 3 meses no mínimo, assim, para documentação, né? E daí depois eu tive que esperar o alvará de bombeiros da loja para eu conseguir vir aqui na SMIC pedir meu alvará. Tu acha que esse cenário está começando a mudar um pouco, desde que vocês começaram a empresa em 2012 para cá? A gente vê uma série de instituições, como a Endeavor, por exemplo, trabalhando, se mobilizando em prol de melhorar o ambiente, mas ainda tem muita coisa a melhorar. Eu, se não me engano, estava passando uma lei em São Paulo que eles estavam buscando para melhorar também o tempo de abertura, diminuir, ser muito, muito simples, porque o empreendedor já tem tantos problemas, tem tantas dificuldades em abrir um negócio e conseguir gerar emprego, né, que isso daí deveria ser o passo mais simples, né, e por muitas vezes acaba sendo um dos passos mais complicados. As dificuldades burocráticas impostas por esse cenário faz com que muitas vezes os empreendedores busquem apoio de iniciativas que fomentem a produção e auxiliem a obtenção de informações. As incubadoras são um exemplo disso e atuam como mentoras para quem quer começar diferentes tipos de negócios. A iLab, incubadora vinculada à Escola Superior de Propaganda e Marketing do Rio Grande do Sul, é um desses exemplos. Aqui, 18 empresas de economia criativa estão incubadas na busca de um cenário favorável para dar seguimento aos negócios. É o caso de André e Michel. Junto com outros 3 amigos, eles montaram em 2012 a Cosmo, uma consultoria de inovação para pequenas e médias empresas. E mesmo depois de 4 anos, os sócios ainda consideram a incubadora o melhor lugar para a empresa crescer. A gente até procurou tarde demais a incubadora, a gente poderia ter procurado antes, mas o fato é que a gente tentou individualmente, e não que a gente tenha fracassado, mas é que chega um ponto em que tu tá tão imerso naquilo que tu tá fazendo que
que tu precisa de um pouco de ajuda externa, né? E a incubadora ela nos deu uma série de ajudas, desde local, onde o custo é mais baixo, isso é muito importante para quem está começando, né? Aluguel normalmente é um custo fixo, bem alto. Nos deu ajuda na parte de reformulação de contratos, então também esse auxílio de onde é que a gente poderia estar pecando, né? Nunca aconteceu nada, mas eventualmente é sempre bom se precaver. Além de todo o auxílio dos diversos consultores para que a gente conseguisse criar um produto cada vez mais atraente, né? Tentar por si mesmo, eu acho que foi uma experiência muito interessante, mas chega um momento em que tu fica um pouco perdido. Mesmo com 4 anos de existência, para vocês ainda seria difícil caminhar com as próprias pernas, digamos? Na verdade, a gente tem uma relação muito próxima com a incubadora, então a gente já pegou várias etapas, né? Tanto momentos em que a incubadora estava mais cheia, outros momentos que ela estava com menos empresas, né? Então a gente está aqui há muito tempo, criou uma simbiose, assim, então a gente se sente bem estando aqui, para nós faz sentido. A gente ainda tem acesso a muitos professores, a muitos contatos, isso acho que é sempre importante, né? E enquanto a estrutura física não ficar comprometida, a gente vai continuar aqui porque a gente já consegue caminhar com as nossas próprias pernas, mas assim, ter um espaço onde tu possa trocar com outros empreendedores, trocar com outros profissionais mais experientes é sempre relevante. O que tu acha que, de uma maneira geral, assim, os governos têm que pensar em fazer para facilitar o cenário empreendedor? Eu acredito que é muito importante reformular esse processo como um todo. Acredito que os pequenos e médios negócios são a espinha dorsal da economia e não as grandes empresas. E a gente teve muitas políticas no sentido de melhorar o ambiente de negócio para as grandes empresas e não para as pequenas, né? Inclusive, é muito necessário a gente repensar isso daí e facilitar de uma forma que as empresas consigam se abrir e inclusive fechar, porque a gente sabe que muitas empresas que abrem não vão estar vivas aí. E justamente por esse cenário ser tão desanimador, né, a gente precisa de ter uma certa facilidade para que as pessoas realmente empreendam e que a gente possa voltar a crescer. No ano passado, foram aprovados 2 projetos de lei que oferecem redução de impostos para a abertura de novas empresas de pesquisa e tecnologia aqui na Câmara Municipal. Mas a principal dificuldade relatada pelos empreendedores tem relação com os alvarás de localização, um dos documentos prioritários na hora de abrir um negócio. A legislação que trata dessa burocracia foi discutida em outro poder legislativo, o estadual. Em 2013, foi aprovada a chamada Lei Kiss, que faz relação ao incêndio na boate em Santa Maria. A legislação estabelece que qualquer edificação em área de risco precisa possuir também alvará com plano de prevenção contra incêndios, expedido pelo Corpo de Bombeiros. Isso aumentou a demanda da corporação e, consequentemente, o tempo de espera para a liberação dos alvarás. Hoje, com certeza, nós temos com essa questão que é o PPCI dos bombeiros, mas a Prefeitura já vem informando, já vem anunciando que isso vai ser um pouquinho melhorado. E a gente deseja que isso aconteça mesmo, porque o alvará, em certas situações, é para um escritório de um médico psicólogo, por exemplo. Tá? Eu tive uma situação, uma clínica médica com 3 psicólogos lá dentro, não conseguia um alvará porque o prédio estava irregular. Então, isso é um problema que a gente está tentando resolver também. Tu considera que essa é a principal dificuldade hoje, é essa legislação do plano do PPCI? Sim, com certeza. Hoje no estado, desse tempo todo de registro, 80% está relacionado a bombeiros, né? A legislação hoje ela não tem uma classificação de risco ideal, então ela coloca um escritório de contabilidade na mesma fila que uma boate, por exemplo, que tem uma reunião bem maior de pessoas, né? E aí já tem uma proposta tramitando na Assembleia, deve ir em votação ainda nesse mês, para melhorar essa legislação, fazer algumas adequações e criar critérios melhores de classificação de risco. Para vocês também é moroso isso? Não, por quê? Porque nós demandamos a aprovação para algum nível de risco, demanda a aprovação dos bombeiros. Para outro nível, que é o baixo, é apenas o protocolo. Então não há conversa, né? Apenas a lei que demanda isso e nós temos que cumpri-la, né? A alteração na lei deve ser votada na Assembleia Legislativa nas próximas semanas. E uma iniciativa que partiu do Poder Público Municipal também pretende transformar o cenário empreendedor na cidade.
Para facilitar a abertura de novos negócios em Porto Alegre, a Prefeitura inaugurou a Sala do Empreendedor. O espaço começou a funcionar no dia 27 de julho. Hoje, 70 pessoas são atendidas por dia, todas com agendamento online. O objetivo da Sala do Empreendedor é reunir todos os trâmites necessários para a abertura de novas empresas na cidade em um só lugar. Ele vai precisar do boletim informativo, né, que vai dar são as diretrizes das possibilidades de acordo com o zonamento do plano diretor e as possibilidades, né, que ele pode empreender na área. De posse desse boletim informativo, ele faz o agendamento eletrônico dele e chega aqui na SMIC, previamente agendado. Ele vai ser bem atendido pelo nosso servidor. E aí ele vai apresentar a documentação que estava sendo exigida lá no boletim informativo, e com essa documentação ele vai fazer o licenciamento dele aqui num horário reservado para ele, onde ele vai ser efetivada o empreendimento dele, né? Ele vai ser liberado uma taxa, ele faz o pagamento da taxa e retira o alvará. Antes de criar esse espaço aqui, então, foi feito um grande trabalho de simplificação dos processos, né? Aqui o espaço físico é uma primeira etapa desse processo, mas depois vai ter a integração de sistemas, que a gente já está em fase de testes. Aí eu acredito que no mês de setembro a gente já esteja com a capital integrada no sistema, e aí o processo realmente vai ficar bem ágil. O governo do estado e outros órgãos independentes, como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e o Instituto Endeavor, também estão envolvidos na iniciativa. O projeto Simplificar quer transformar Porto Alegre em referência no processo de abertura de empresas em todo o país. No sentido da burocracia, para registro de empresa, a gente tem um projeto que é o projeto da Rede Simples, que ele tem o objetivo, então, assim como a sala, de simplificar todo esse processo, fazer a integração através de um sistema para que o empresário entregue a documentação num local único e informe os dados da empresa também num sistema único, e a informação seja compartilhada entre todos os órgãos envolvidos. Tem muitas prefeituras, hoje nós já estamos em 55 municípios, a ideia é até o final do ano chegarmos a 80, e a capital está inserida nesse contexto aí. Nossa ideia é baixar para uma empresa de baixo risco, que hoje demanda 7 dias em média, que demande um dia após o agendamento, após ele vir aqui, quando ele der entrada na documentação, obviamente que com toda a documentação correta e exigida no boletim informativo, ele faz o seu agendamento, chega aqui e em um dia ele já retira a taxa, paga a taxa e retira o alvará. Os atendimentos precisam ser agendados pelo site portoalegre.rs.gov.br/SMIC. A Sala do Empreendedor, ela é um exemplo de como nós temos que solucionar alguns problemas, né, hoje em relação aos novos empreendimentos, né. O tempo de abertura e o tempo de formalização de novos empreendimentos é extremamente importante. Hoje, se nós falamos em 400, 500, 600 dias, é um tempo muito longo. É o tempo suficiente para muitas empresas quebrarem no mercado hoje, né? Então, você criar mecanismos e principalmente atalhos no processo de comunicação, que é justamente isso que a Sala do Empreendedor se propõe, para agilizar a liberação de alvarás, a liberação de CNPJs, enfim, de licenças para atuação, é extremamente importante. O empreendedor, ele precisa se preocupar com o negócio fim dele, e não com a burocracia que tem ao longo do tempo no processo de desenvolvimento e criação da empresa. Eu vejo com muita satisfação essa Sala do Empreendedor. Eu acredito que eu e meus colegas contadores tenham recebido com bastante satisfação, como eu também recebi. Mas a gente vê sempre assim, a Prefeitura se modernizou bastante nos últimos anos, tem melhorado bastante a nossa atuação. E eu acredito que essa sala aqui, ela vai unificar bastante as informações e vai evitar uma falava uma coisa, a outra repartição falava outra. Então agora todos eles juntos, com certeza a gente vai resolver as coisas com muito mais rapidez e mais agilidade, com certeza. O Com a Câmara na Cidade de hoje fica por aqui. Acompanhe as notícias e a veiculação dos programas no endereço da nossa página no Facebook. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.